Bem, estamos de volta aqui com o programa Saúde em Foco, falando aqui com o Dr. Gustavo Alvarenga, médico cardiologista. Estamos falando sobre hipertensão arterial. Esta é uma enfermidade que na realidade causa muitos transtornos para aquelas pessoas que não se cuidam, que não fazem a prevenção adequada, não fazem o tratamento, porque ela causa muitos problemas, muitas vezes no sistema vascular, sistema renal, muito importante. Então, doutor Gustavo, nós estamos falando de hipertensão. Quando que um indivíduo é considerado hipertenso? O indivíduo é considerado hipertenso quando ele tem parâmetros de pressão, não vou dizer contínuos, mas de uma forma constante, acima de 140/90. Aquela questão da pressão 12/8 não é mais a meta perseguida. Ela pode vir a ser a meta a partir que você iniciou um tratamento, mas você não deve iniciar um tratamento farmacológico, medicamentoso, abaixo de 140/90. Então, a meta para você iniciar o tratamento hoje é 140/90, acima disso. E com isso, a partir de iniciado, você pode perseguir a meta do 120/80, famoso 12/8, né? Com o tratamento medicamentoso. Mas ele não é mais aquela coisa de tem que ser 12/8, né? 140/90 seria para iniciar. Vamos falar um pouco assim, diferença de idade. Uma pressão 15/10 num indivíduo de 60, 70 anos é considerado hipertenso? Nos indivíduos idosos, vamos dizer acima de 60 anos, você tolera uma meta um pouco maior, em torno de 150/90. Então, 150/90 seria um valor tolerado, aceito, em indivíduos acima de 60 anos. Seria aceito. Sim. E falando em hipertensão, nós sabemos que muitas complicações existem. Na tua experiência, quais são as complicações mais efetivas que ocorrem num indivíduo hipertenso? A gente sempre fala do infarto agudo do miocárdio, né? Sim. Que realmente é uma condição muito comum e tem realmente associação com a hipertensão. Mas para você pensar numa correlação mais forte, eu diria, agudamente o acidente vascular cerebral e de forma crônica a doença renal, levando muitas vezes até complicações como levar o paciente à diálise. Então, se você pensar numa emergência, acidente vascular cerebral seria altamente correlacionado com hipertensão. E pacientes, o conhecido derrame. O derrame, o famoso hemorrágico, geralmente. Ou isquêmico. O isquêmico é mais comum, mas nos hemorrágicos a maior parte das vezes é secundária à hipertensão mesmo. Isso. E de forma crônica, o doente renal, levando à falência renal, necessidade de diálise, altamente correlacionado com níveis de pressão elevados e mal controlados ao longo dos anos. Esse é um alerta que nós devemos deixar aqui bem claro, né, doutor Gustavo? Sim. O risco da pessoa perder o rim e o risco de ter um acidente vascular cerebral conhecido como derrame. Então, diante desse fato, o que as pessoas devem fazer, principalmente uma pessoa que é filho de pais hipertensos? Qual é a conduta já desde jovem deveria fazer? De uma forma geral, é o que todos os indivíduos deveriam fazer, mas respondendo a pergunta do senhor especificamente, né, filhos de pai hipertenso, por exemplo, esse indivíduo ele já sabe que ele tem uma genética que tende à hipertensão. Também a questão da convivência com os pais, talvez a alimentação da família tenha a ver com a hipertensão. Esse indivíduo tem que desde cedo pensar que ele tem que evitar sal, que ele tem que se exercitar de uma forma contínua,
Qual exercício físico? Aquele que ele gosta, aquele que ele tem prazer em fazer, que ele vai dar segmento. Não adianta você falar que tal exercício é melhor, que o indivíduo vai fazer uma vez por mês. Ele tem que ter uma constância, tem que fazer pelo menos 3, 4 vezes por semana, de uma forma moderada. Esse exercício nunca pode ser um exercício que leve à exaustão, porque isso também causa outros problemas de saúde. Então, exercício contínuo, 3, 4 vezes por semana, de forma moderada, e alimentação saudável, equilibrada, que é uma alimentação rica em frutas, legumes, pobre em sal, pobre em gordura, equilibrada, né? Balanceada, digamos assim. Se a pessoa é jovem já, 20 anos, vamos dizer, 25 anos, é hipertenso, dependendo da situação, ele tem que entrar com medicamento. Algumas vezes sim. Existem metas de nível de pressão a se atingir. Então, acima de determinados valores de pressão, você já é obrigado a iniciar antihipertensivos. Às vezes até em terapia combinada. Às vezes um antihipertensivo só não é nem o suficiente. Então, dependendo de como esse indivíduo se apresenta com os valores iniciais de pressão e dependendo como é a sua resposta às medidas não medicamentosas, né, que seria controle da ansiedade, alimentação adequada, atividade física, esse indivíduo vai precisar de medicamento, pode vir a precisar. Um detalhe importante, muitas vezes a pessoa hipertensa não tem sintomatologia. Aí que corre o perigo. Muitas vezes. Aquela questão que é popularmente assim correlacionada, né? A pressão tá alta, deu dor de cabeça, a pressão tá baixa, ficou tonto. Isso realmente acontece, mas não é o mais comum. O mais comum é o indivíduo estar com a pressão alta continuamente, anos e anos, e não sentir absolutamente nada. Um belo dia vem uma complicação. O rim já está com problema. Às vezes no exame de rotina, um derrame. Sem saber. Um derrame que vai chegar no hospital, a primeira manifestação da pressão vai ser aquele derrame, ou vai fazer um exame de rotina, vai ver que está com a função do rim prejudicada. Seria coisa do tipo. Por isso que eu digo, eu acho que hoje, no Brasil, nós ainda temos muita gente com incidência de acidente vascular cerebral e perda da sua função renal, as nefropatias. Tudo por um critério, eu acho, muitas vezes, de saúde pública, né? De prevenção, né? As estatísticas assim, mais otimistas colocam que menos que de 20% dos hipertensos são bem controlados. Isso aí é otimista. Não são trabalhos assim, muito confiáveis, são estatísticas, são dados avulsos que pegam de secretarias de saúde aqui, secretarias dali. Então, em média, no máximo 20% dos hipertensos estão controlados. 80% ou não estão nem diagnosticados corretamente ou estão tomando remédio, mas não está adiantando. Isso é muito sério, gente. Nós estamos aqui falando de uma doença muitas vezes silenciosa, que é a hipertensão. Mas ela causa um dano terrível para o coração, para o cérebro, para os rins. Olhos. Consequências seríssimas. Imaginou a pessoa perder o rim? Para a pessoa perder o rim por hipertensão, ele ficou muitos anos hipertenso, né? Geralmente sim. Não é uma coisa do dia para a noite, não. Então, se você tem uma tendência familiar, uma vida sedentária, obeso, tudo isso, tem que ir no médico para fazer uma avaliação. Não é mesmo? Sim, com certeza. E a questão da genética, da mesma forma que ter uma boa genética não é garantia de sucesso, ter uma genética ruim também não é para se desesperar totalmente. Isso. O que você faz da sua vida é muito mais importante que a genética. Não adianta você ter uma genética privilegiada e fumar, e abusar. Só comer fritura, não se exercitar. Sedentarismo, Da mesma forma, você pode ter uma genética não muito satisfatória, né? Mas o cuidado que você tem com você, a sua alimentação adequada, o seu controle do estresse, tudo isso pode colaborar para você ter uma qualidade de vida boa e uma saúde boa, né? Que é o que a gente está falando
desde o início. Estamos falando de saúde, né? Isso. Muito bem, eu vou fazer um breve intervalo e já voltamos.